Deus, doutrinas bíblicas, a revelação da justiça de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Nós vamos usar muito a Bíblia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Capítulo de número 32, os versos de 1 a 4. É a introdução daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz o seguinte, quem achou diz amém. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha, o que, irmãos? Doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de águas sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Amém. Então aqui nós estamos vendo que o próprio Deus, Ele cuida em trazer ou revelar a sua justiça. E não somente a sua justiça, mas a sua doutrina. Hoje, irmãos, há um desprezo pelo estudo da palavra de Deus. Hoje há um desprezo de uma maneira geral pelo ensino. Eu não sei se você já observou, mas as igrejas que não trazem ensinamentos bíblicos, elas estão se enchendo. As igrejas onde há uma superficialidade no ensino da palavra, irmão Ribamar, elas estão cheias. As pessoas, elas não estão preocupadas ou dando atenção, irmão Assis, em estudar a palavra de Deus, mas elas se satisfazem com o show da fé, se satisfazem com a apresentação de homens eloquentes, que têm habilidade de falar, que trazem muitas vezes filosofias e ensinos que não são bíblicos, mas que de maneira impressionante cativam a atenção daqueles que os ouvem. Então nós vamos andar na contramão disso. A gente já fez uma série sobre a teologia da prosperidade. Em alguns aspectos você vai identificar assuntos ou tópicos que eu já falei, mas aqui nós nessa noite vamos trazer fundamentos. Então ouça isso, há uma tendência em certos meios de não somente procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários, como também de dispensá-los completamente, considerando serem desnecessários e inúteis. Então nós vamos dar uma olhada aqui. Advertência. Muitos têm um orgulho tolo ante a proposta de estudar as doutrinas fundamentais, julgando ser perda de tempo. A humildade e a disposição de aprender deve haver no coração daquele que teme a Deus. Então, desejar conhecer a palavra de Deus é uma característica daquele que teme o Senhor. Aquele que não teme o Senhor, ele tem desprezo. Então, se você teme o Senhor, você tem prazer em estudar a palavra de Deus. O contrário é verdadeiro. Vamos lá. Esse homem não é o melhor exemplo que eu poderia dar. O nome dele é Orígenes, e ele viveu alguns séculos antes de Cristo. Ele foi um filósofo e ele ajudou no processo aí de interpretação da palavra. Apesar de ele ser muito polêmico, ele disse uma coisa muito interessante. Olha o que Orígenes disse. Ele disse o seguinte: já dizia Orígenes, alertando contra a excessiva confiança. O que é excessiva confiança? Orgulho, soberba, vaidade. É aquele tipo de gente que diz o seguinte: olha, eu não preciso estudar a Bíblia, eu já sei. Só que se eu perguntar para você quantos livros tem na Bíblia, você não sabe. Se eu perguntar quantos tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, muita gente vai titubear.
Mas quando a gente fala sobre ensinar o fundamento, você acha que porque você assistiu alguns pregadores na internet falando sobre os profetas menores e sobre o Apocalipse, que você é um profundo conhecedor da palavra. Eu quero dizer algo para os irmãos, que quanto mais eu estudo essa palavra, mais eu descubro que eu não sei. E isso é verdade. Tamanha é a profundidade da revelação da palavra de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então dizer que aprender o começo é desnecessário é tolice. Olha o que Orígenes disse: em matérias avançadas de teologia, a confiança absoluta é possível somente para duas pessoas. Lê lá. Eu não posso falar a segunda palavra porque está gravando e a sua voz não vai sair, mas essa é uma realidade. Quem diz que não precisa estudar a Bíblia, eu vou mudar essa palavra para uma palavra bíblica. A segunda palavra lá é a mesma palavra tolo. Na Bíblia, aquela palavra ali não está, mas Orígenes, ele às vezes apelava um pouquinho mais e ele usa o significado da palavra. Essa palavra que você leu lá em segundo lugar, ela significa tolo. Jesus disse que tolo é aquele que desvaloriza, ou melhor, aquele que de alguma maneira despreza o seu irmão e despreza as doutrinas. Então desprezar as doutrinas é só para duas pessoas: ou você é santo demais, ou você não passa de um tolo. Eu não posso chamar de tolo, porque a Bíblia não permite eu chamar você de tolo, mas você pode considerar como está o seu coração. Tem que haver um desejo por estudar a palavra de Deus. Alguém abre aí para mim rapidamente Salmo 94, verso 1. Quem pode abrir para mim? Outra pessoa rapidamente abre aí Provérbios 26, verso 3. Quem achou Salmo 94 diz amém? Amém. Então pode ler, coloca de pé e lê Salmo 94, uma pessoa. O Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Lê de novo, Salmo 94, 1. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. E lê o 8 agora. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? Então Deus, ele fez promessas, estabeleceu promessas, e aquele que rejeita conhecer essas promessas, a própria Bíblia diz que não passa de estúpido. É estupidez não conhecer as promessas, é estupidez não conhecer a palavra, e isso pelo próprio salmista. Provérbios 26, verso 3, outra pessoa lê em voz alta, por favor. Olha lá, o Edson. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do insensato. Então, o que resta para o insensato? A vara. Você quer vara, irmão? Então, não se considere ser sabedor demais, mas deseje conhecer. Rejeitar, conhecer as promessas e a santa palavra não passa de insensatez ou tolice. Isso significa que já há um juízo estabelecido para aqueles que rejeitam a santa doutrina. Por que estudar as doutrinas? Vamos lá. 1. Lê comigo. 1, 2, 3 e... O conhecimento doutrinário supre a necessidade de haver uma declaração autoritária e sistemática. O que significa isso? Esse exemplo, eu amo dar esse exemplo. Por quê? Tem igreja, irmãos, que você vai e lá tem uma cartilha cheia de regras. Você já foi em alguma igreja, ou participou de alguma igreja que era assim? Há uma lista, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Geralmente, quando há uma lista de coisas explícitas, praticamente pregada na parede ou no estandarte, do que pode fazer e do que não pode fazer, é porque o ensino naquele lugar é fraco. Porque conhecer as Escrituras irá trazer consciência na mente dos membros. Eu não vou dizer para você o que você pode ou não pode fazer, eu vou ensinar para você a sã doutrina. Eu vou ensinar para você a palavra de Deus. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Certo eu estou de que se eu fizer isso como pastor, eu cumpri meu papel. E está na sua mão agora saber o que você pode ou não pode fazer. Então, aonde há um ensino, não há necessidade de abrir regras. Quem entendeu? Segunda razão. 1, 2, 3 e vamos lá?
são essenciais para o desenvolvimento do caráter cristão. Então, por que eu devo estudar a palavra? Por que eu devo estudar as doutrinas? Por que eu devo dar atenção às doutrinas? Porque isso irá auxiliar você, cristão, você nascido de novo, você renascido, você que agora tem uma nova vida em Cristo Jesus, a aperfeiçoar o seu caráter. Nós vamos ver mais na frente que existe uma diferença muito grande entre decidir por Jesus e perseverar na fé. Há uma diferença nesses dois aspectos. Há muitos aqui que já nasceram de novo, que já tiveram uma experiência com o Senhor, mas que de alguma maneira têm naufragado na fé. Eu tenho textos na palavra de Deus que mostram que é possível alguns se desviarem da fé. Citaria nomes e exemplos na Bíblia de pessoas que naufragaram na fé. Então, se você não quer naufragar na fé, mas você quer ter o seu caráter aperfeiçoado, se faz necessário estudar a palavra de Deus. 3, vamos junto? Faz a firmeza do cristão, ou melhor, são a firmeza do cristão, o verdadeiro baluarte da fé. Nesse aspecto, é necessário estudar a doutrina, porque ela traz certeza, convicção. Tem gente, irmãos, que se eu perguntar para ele o que é redenção, ele não sabe. Redenção é um time aí que o pessoal está jogando futebol, né, Wallace? O que é redenção? Não, redenção é uma cidade aqui em Belém do Pará. É redenção, não, irmãos. Há um mistério por detrás das doutrinas, que a redenção é uma das mais belas doutrinas apresentadas, e nós vamos olhar ela com muito cuidado no decorrer desse ensino. 4. Vamos juntos? As doutrinas bíblicas devem nortear o preparo mental de quem ensina ou deseja evangelizar utilizando a palavra de Deus. Então, aqui eu sei, irmãos, que nós iremos levar discípulos a todas as nações da terra. Se você concorda, diga amém. Eu creio nisso de todo o meu coração. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, nós somos igreja do Senhor Jesus. E para que isso seja realidade, eu tenho por obrigação ensinar você a doutrina. Isso vai trazer a você certeza, para quando você tiver a oportunidade de pregar para alguém, você não tenha dúvidas do que falar. Amém? O que é doutrina? Vamos entender um pouco melhor o que é doutrina. A palavra no original é lekach. O que significa doutrina? Doutrina é um ensinamento. A doutrina é um ensinamento bíblico. Deixa eu pontuar de maneira mais clara aqui. Os irmãos. Vamos lá, por definição, a palavra doutrina é ensinamento, ensino, percepção e instrução. Isso é a palavra doutrina. O que significa a palavra doutrina? É isso: ensinamento ou ensino, percepção. No grego, a palavra é conhecida e se tornou até nos primeiros séculos um manual para os primeiros cristãos. Quantos ouviram falar do didaquê? Já ouviu falar do didaquê? O didaquê era o ensino dos apóstolos. Na verdade, eles reuniram ensinamentos fundamentais a fim de ensinar a igreja aquilo que era totalmente relevante na palavra de Deus. Não apenas o manual didaquê, mas a doutrina é o ato de ensinar, trazer a instrução. Essas instruções doutrinárias, elas estão sempre voltadas, ou devem estar voltadas à pessoa de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém. Quem não está entendendo, que o Espírito Santo traga a revelação em nome de Jesus. Então, esse é um ponto que eu gostaria de gastar um tempo aqui, apresentando 3 tipos de doutrinas. Quantos tipos de doutrina existem, irmãos? 3. Que doutrinas são essas?
Hã? Que doutrinas são essas? Vamos ver os 3 tipos de doutrina: a sã doutrina, a doutrina de homens e a doutrina de demônios. São os 3 tipos de doutrinas que nós temos. Alguém abre para mim, por favor, Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões o que, irmãos? Do que eles estavam maravilhados? Da sua doutrina. Então aqui nós temos a palavra de daqui, a palavra doutrina. Porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, a sã doutrina é sem dúvida a doutrina de Deus. A doutrina verdadeira e a sã doutrina, ela tem um respaldo do alto. Quando a doutrina verdadeira ela é ensinada, irmãos, Deus respalda do alto, trazendo autoridade. Quando a sã doutrina é ensinada, quando a palavra genuinamente é ensinada, ela traz temor no coração de quem ouve. É perceptível. A multidão, quando termina de ouvir o filho do José, eu gosto algumas vezes de me referir assim, o filho do José era Jesus. Jesus ele é o filho de Deus, sim ou não? Mas aos olhos da comunidade judaica, Jesus, eles sabiam quem era. Ele era o filho do José com a Maria. Então, as primeiras vezes, e aqui nós temos os primeiros pronunciamentos de Jesus como mestre. Aqui Jesus tinha em média 30 anos. Ele acabara de atingir a sua maturidade. Nesse processo aqui, ele era um rabino novo. Aos olhos da comunidade judaica, ele era um mestre novo, que acabara de chegar no cenário. Só que quando ele ensinava, havia um respaldo do alto. E todos consideravam a autoridade. Muitos não entendiam, mas era visível a autoridade. Então a sã doutrina, ela tem essa característica. A sã doutrina, ela é respaldada por uma autoridade que vem do alto. Existem 3 religiões hoje no mundo que elas são monoteístas. Você sabe dizer quais são as 3 religiões no mundo que são monoteístas? O que é monoteísmo? Um único Deus, exatamente. A nossa visão, presta atenção, nós somos teístas. Você pode dizer comigo? Teístas. O que significa teísta? Teísta é aquele que acredita que Deus existe. Você acredita que Deus existe? O contrário são aqueles que negam a Deus. A palavra a é uma contração negativa no português. Então, o ateu é aquele que nega a existência de Deus. E o teísta é aquele que acredita na existência de Deus. Nós somos teístas, nós acreditamos que existe alguém superior, acreditamos que existe uma divindade, acreditamos que existe um Criador. Amém, igreja? Mas nós não somos teístas no sentido de acreditar que existem vários. A palavra poli significa muitos. Então, politeísmo são muitos deuses. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. A doutrina verdadeira, ela é teísta, mas ela não é politeísta, ela é monoteísta. Nós acreditamos que existe um só Deus. Problema: não só os cristãos acreditam que existe um só Deus. 3 religiões no mundo determinam que existem, ou que acreditam que exista só um Deus. Quais são essas religiões?
Vamos lá. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões, eles determinam a existência de um só Deus. Ok? Qual que é o problema? No judaísmo só existe Jeová. O Jeová é o Deus, né? Na concepção deles, ou Jeová ou a outra apresentação de Deus, que seria Elohim, que é o Criador, é a revelação mais antiga a respeito da pessoa de Deus. No caso do islamismo, eles acreditam que Alá é o único Deus, e de que maior do que Jesus é o profeta que trouxe a profecia. O nome dele é Mohammed ou Maomé. Maomé seria maior do que Jesus na visão do islamismo. Nós, os cristãos, acreditamos que existe só um Deus, mas esse Deus, ele é três. O português parece que se conjuga errado, mas a expressão é necessária, ou se faz necessário ser essa. Deus, ele é três. O que significa? Deus, ele se manifesta ao homem e ele é três pessoas ao mesmo tempo. Então Deus é Pai, Deus ele é Filho e Deus ele é Espírito Santo. Amém? Então a sã doutrina apresenta a visão teísta e monoteísta. Vamos lá. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Verso 1, vamos começar do verso 1, diz o seguinte: Conjuro-te, 2 Timóteo 4, 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o que ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, o ensinamento. Verso 3: pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5: tu, porém, se sóbrio com todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Então nós estamos vendo aqui que a função da igreja é anunciar a sã doutrina, e de que nos últimos dias a sã doutrina não seria aceita. Irmãos, não é o prédio cheio que vai dizer se nós estamos pregando a palavra de Deus ou não. Isso não é efeito. O efeito é se o Espírito Santo está no nosso meio. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Você pode dizer amém? Você crê nisso? Eu também creio nisso de todo o meu coração. Então, como seria, ou que temas seriam, ou que temas apontam a sã doutrina? A sã doutrina não significa apenas uma doutrina, mas é um ensinamento que revela Deus e a sua justiça. Então, a sã doutrina é um conjunto de doutrinas na quais todas elas convertem, apresentando a existência de um só Deus e de seu plano para a humanidade. Sendo assim, eu diria que a Bíblia, ela tem um tema principal. Qual é o tema principal abordado na Bíblia ou nas Santas Escrituras? A salvação. A Bíblia é um livro que apresenta para o homem, para todo homem, um plano de salvação. Eu poderia dizer que a Bíblia é o livro da salvação.
o tema principal, se nós olharmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai apresentar a salvação. Agora, a salvação, ela não se restringe em um ato apenas, mas por detrás dessa palavra salvação, que seria a palavra sozo, no original a palavra salvação é sozo. O que a palavra sozo significa? Livramento. A palavra sozo é livramento. Por detrás desse sozo existe um plano de Deus, porque Deus, irmãos, Ele obedece princípios. E Deus estabeleceu desde a eternidade princípios, ensinamentos. Os céus estão destilando os princípios, os céus estão anunciando a Deus. Da seguinte maneira, nós podemos observar a sã doutrina dentro do aspecto da salvação. Vamos ler da direita para a esquerda, tá? Descendo. Então vamos lá. Primeiro, vamos juntos? Redenção, propiciação, encarnação. Dá uma pausa aí. Encarnação dói o ouvido de muita gente, né? Irmãos, encarnação é diferente de reencarnação. Reencarnação é espiritismo puro. Encarnação é uma doutrina fundamental. Muitas vezes, em algumas igrejas que eu passei, no meio de uma eloquente mensagem, eu estava empolgado e citei a palavra, ou proferi a palavra encarnação. É instantâneo, todo mundo te olha assim: quem é esse pastor? O que ele está falando aqui, gente? Irmãos, é encarnação. O verbo se fez, isso é encarnação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que foi manifestado foi crucificado entre os gentios, e assim por diante. A doutrina da encarnação é fundamental. Nós vamos falar disso um pouco mais na frente, a respeito da encarnação. Vamos lá, agora do lado direito. 1, 2, 3 e justificação, glorificação e indicação. Observe que em todos esses pontos eu coloquei interrogação, porque eu tenho certeza que para muitos de vocês, algumas dessas palavras, vocês já estão familiarizados com elas. Mas se eu pedisse para você vir aqui à frente falar sobre alguns desses tópicos, eu acredito que muitos de nós, que mesmo ouvindo a palavra de Deus, ficariam inseguros. Então, nós vamos esboçar, nós vamos trabalhar, nós vamos lapidar esses entendimentos que eu sei que a gente tem luz dele, mas nós vamos aumentar nesse conhecimento. No século IV, houveram pais da igreja. Quem eram esses pais da igreja? Foram homens que, no início da história, eles não eram pastores, porque não existia pastor naquela época, apesar da igreja primitiva adotar o dom ou reconhecer o ministério pastoral. Nos primeiros séculos, alguns homens, eles se levantaram, e dentre eles alguns eram padres. Só que esses padres, eles eram mais bíblicos do que muitos pastores dos nossos dias. Irmãos, eu não estou defendendo a igreja católica. Eu te dou uma lista de 50 pontos de erros, heresias e problemas seríssimos dentro da igreja católica. Mas no começo da história haviam padres muito mais íntegros do que os dos nossos dias, os pastores dos nossos dias. Eu sei que isso fere o nosso orgulho pentecostal, tradicional, fere o nosso orgulho protestante, porque só de falar a palavra padre dentro da igreja evangélica tem gente que já rompia. Mas se você for estudar a teologia desses padres do começo da história, você vai ver o quão bíblico esses homens eram. Agora, os pais da igreja consideravam alguns temas totalmente relevantes para a sã doutrina, ou que também estavam ou deviam ser valorizados. Vamos ver que temas são esses. O que esses padres no começo da história eles defendiam a ferro e fogo? Primeiro, eles defendiam que Deus era uma pessoa e que esse Deus ele era um ser trino. O que significa? Deus, um ser trino. Aquilo que eu já falei, eles eram, ou melhor, Deus é 3 pessoas. E eles utilizaram um termo que foi muito importante na história. Ali pelo século 3 e 4, 3 padres conhecidos como os grandes capadócios.
eles estabeleceram uma palavra chamada homocia. O que é a palavra homocia? Eles determinaram que Deus ele era três de uma mesma substância. Então a palavra sias significa substância no latim, e a palavra homo significa uma. É um exemplo clássico que a gente conhece. Vou dar um exemplo para você entender o que eles utilizaram nos primeiros séculos. Exemplo: água. Quem conhece água aqui? Quem conhece a água? Todo mundo. Agora, presta atenção. Essa água aqui dentro dessa garrafa, qual que é a apresentação dela? Como que ela está? No formato líquida. Se eu pegar essa mesma água e colocar ela numa panela e ligar ela no fogo, o que vai acontecer com ela? Ela vai evaporar, sim ou não? Porque agora nós estamos esquentando ela e ela está a mesma substância, assumindo a nova forma. Se eu pegar essa mesma água aqui dentro da garrafa e colocar ela dentro da geladeira, no congelador, o que vai acontecer com ela? Ela vai congelar, ela vai ficar o quê? O que significa isso? Eles defenderam com unha e dentes, dizendo que Deus ele é sia, ele é homocias, significa uma mesma substância, só que apresentada de maneira diferente. Assim como a água pode ser líquida, assim como a água pode ser sólida, assim como a água pode evaporar, ser gasosa, também assim Deus se apresenta no aspecto de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Por causa disso, uma seita foi erradicada, chamada arianismo, no começo dos séculos. Hoje eles voltaram e estão crescendo, que é o famoso testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles não creem que Jesus ele é Deus, tá? Eles vão refutar isso de todas as maneiras. Eles vão tentar diminuir a pessoa de Jesus. Só que isso nasceu nesse período da história, e esses homens com unha e dentes pegaram a Bíblia e foram estudar a Bíblia e foram pregar, anunciando que Jesus ele é Deus. As duas naturezas de Cristo, isso é importante, isso hoje pouca gente sabe falar sobre isso. Deus ele é Deus, perdão, Jesus ele era Deus, sim ou não? Mas Jesus ele assumiu a forma de servo. A doutrina da encarnação que nós citamos agora há pouco, ele também assumiu a forma de homem. Olha para mim, tem gente que diz, eu acho que Deus ele não foi 100% homem. Meu irmão, Jesus era 100% Deus, e enquanto homem ele era 100% homem. Qualquer porcentagem de Deus que ele tomasse enquanto ministério terreno dele, a redenção não seria válida. Então, entender as duas naturezas de Cristo é necessário para que a gente não erre na interpretação da palavra de Deus. Porque Jesus ele veio como homem para nos mostrar que é possível vencer a carne, é possível vencer o mundo. Amém? A eficácia da morte redentora de Cristo, a absoluta autoridade das Escrituras e a infalibilidade. Olha para mim. Eu preciso em alguns tópicos ser muito objetivo, porque seriam horas para a gente falar sobre isso aqui. Mas hoje, irmãos, há muita gente encontrando erro na Bíblia, ou pelo menos dizendo encontrar erro na Bíblia. Esse livro é perfeito. Amém? Amém. Esse livro é a palavra de Deus. Eu creio nesse livro de capa a capa. Irmãos, e hoje tem gente dentro da igreja que não acredita na Bíblia. Sabe, esses homens, mesmo sendo padres, eles defenderam a infalibilidade e a autoridade das Escrituras. Eles também defenderam a decadência da humanidade. Essa é a frase, irmãos, que me dá um arrepio aqui na coluna quando eu ouço. Tem gente que diz o seguinte: o fulano é tão bonzinho, só falta converter. Irmãos, todos são maus, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não existe nenhum justo sequer. Todos são pecadores. Se a gente não entender isso, a gente pode perder o entendimento da justiça de Deus. Sendo assim, anularia a justificação. Anulando a justificação, você anula a redenção. Anulando a redenção e a justificação, você não tem acesso a Deus. Cuidado. 6. O batismo e a Santa Ceia. É por isso que eu bato bastante na tecla do batismo e da Santa Ceia. E 7.
Lê comigo ponto 7, todo mundo. 1, 2, 3 e... A importância vital de uma vida de oração, de uma vida espiritual disciplinada. Irmãos, esses padres defendiam esses 7 pontos como fundamento da palavra de Deus. Então hoje, nós no mínimo precisamos olhar para a história e respeitar muita coisa do que já foi ensinado. Vamos lá, palavra salvação. Este tema envolve todo o plano de Deus para o homem. Todas as doutrinas apresentadas nesse estudo estão subordinadas a esse propósito, e as mesmas o explicam em seus pormenores. Abre aí, por favor, Atos, capítulo 4. Esse texto é muito importante no que se fala ou no que se refere à salvação. Atos, capítulo 4. O verso 12, depois eu preciso corrigir ali, o verso 12. 4:12 diz o seguinte: e não há o que, irmãos? Onde? Em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então só existe salvação por intermédio de Jesus Cristo. Pastor, mas o São, não sei o que, o Benedito, não sei. Só existe salvação pelo nome de Jesus. Não há salvação por outro. Esse é o critério fundamental da doutrina da salvação. Então, eu não concordo. Então, irmãos, você precisa anular essa escritura da Bíblia se você não concorda. Agora, lembre-se que nós vimos nos pontos anteriores que a Bíblia é fundamento. A Bíblia é autoridade. A Bíblia é infalível. A Bíblia, ela é inerrante. Eu creio nisso. E aqui está dizendo que só existe salvação no nome de quem? Jesus Cristo. Ok. Fundamentos da graça, rapidamente: redenção, reconciliação, propiciação, justificação, regeneração. Então aqui nós estamos vendo fundamentos da graça. Não são somente esses. Vamos ler essa primeira parte de 1 a 5. Vamos lá, 1, 2, 3 e... redenção, reconciliação e propiciação, justificação e regeneração. Está claro aí na sua mente o que significa tudo isso? Não, né? Cada um desses pontos, eles se referem ao processo daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Vamos continuar. Conversão, santificação, fé, arrependimento, perdão, libação e glorificação. Eu quero fazer nota nesse ponto dessas 12 doutrinas, só o início e o fim do propósito. Na caminhada cristã, irmãos, tudo começa pela redenção. Nós vamos ver na próxima semana, nós vamos estudar e gastar uma ministração inteira falando só sobre a redenção, tá? O meu intuito aqui hoje foi explanar para vocês esses temas, e na próxima semana nós vamos trabalhar pelo menos uma ou duas doutrinas por domingo. Nós vamos esboçar isso tranquilamente. Agora, tudo começa pela redenção. A palavra redenção significa resgate. Que resgate? Nós éramos escravos do pecado. Quando Adão pecou, ele na verdade abriu um caminho de maldição para toda a sua descendência, para todas as gerações futuras. E todos os homens que nascem, eles já nascem no pecado. Davi disse: concebido fui no pecado. Então, irmãos, todos os homens, eles nascem no pecado e são destituídos da glória de Deus.
A redenção, ela está ligada a uma lei. Que lei é essa? Nós vamos ver cuidadosamente no livro de Levítico. Que lei é essa? Deus, já lá na eternidade passada, antes da humanidade existir, antes do mundo que nós conhecemos existir, Ele já sabia, Ele já tinha antevisto, Ele é soberano, Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabia de todas as coisas, Ele sabia que o homem um dia viria a cair. Então Ele entrelaçou princípios pelos quais, de maneira justa, Ele pudesse trazer de volta o homem e a criação. Com isso, pagando um preço muito alto. A palavra redenção significa resgate pago por um preço. Então, Jesus, Ele se deu em nosso lugar. Amém? Eu queria agora, eu falei sobre a doutrina de Deus, sim ou não? A doutrina de Deus foi essa que eu falei? A sã doutrina, obrigado. Que é automaticamente a doutrina de Deus. Amém? A gente poderia esboçar aqui um pouco mais, falar um pouco mais sobre a doutrina de Deus. Deixa eu só agora, nos últimos minutos que me restam, pontuar a diferença da doutrina de Deus, que eu apresentei lá para vocês, a qual nós vamos trabalhar. Só que eu quero falar rapidamente sobre a doutrina dos homens. O que é doutrina de homens? Vamos ver. Abre aí, por favor, Mateus capítulo 15, verso 7. Vamos voltar lá atrás. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, verso 7. Quem achou diz amém? Amém. Então me espere aí um pouquinho que eu não achei, tá? Olha o que diz no verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus, mas o seu coração está o quê? Está longe de mim. Em nossos dias nós vemos fluir dos púlpitos um ensino que inferioriza a obra redentora de Cristo. Eles banalizam o viver santo que o cristão deve ter. Essas doutrinas, irmãos, que elas têm uma aparência de sabedoria, mas elas não são bíblicas, são doutrinas de homens. É o que a gente chama de uso e costume. A doutrina de homens, ela é boa, mas ela não é a sã doutrina. Então é aquilo que eu disse. Às vezes você vai numa igreja e é cheio de uso e costume, mas aquilo não é bíblico. Então às vezes a pessoa está com o cabelo curto, ela já é condenada na hora. Isso é doutrina de homem. Isso é doutrina de homem. É bonito a mulher de cabelo longo? É, mas não é obrigatório todas as mulheres terem um cabelo lá no pé, irmão. Diz amém, igreja? Amém. Não é obrigatório isso acontecer. Há um contexto histórico daquilo que Paulo trata em Corinto. Então, por muitas vezes, por não entender, as igrejas elas pegam costumes que podem ser bons e eles trazem como sendo a sã doutrina, dessa maneira, trazendo um fardo e um peso para aqueles que o seguem. A doutrina de homem, ela tem a aparência de sabedoria, mas segundo Paulo trata em Colossenses, ela é incapaz de tratar com a sensualidade. É isso que Paulo diz lá em Colossenses. Então a doutrina de homens, ela evidencia o homem. A doutrina de Deus e a sã doutrina, ela evidencia o poderio de Deus. Muito do que nós estamos vendo nos cultos hoje é doutrina de homem. Então você vê, por exemplo, uma inferiorização pelaquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e a palavra que eu quero usar, eu não vou conseguir falar ela. Vou mudar a palavra. Uma potencialização, ficou melhor, senão eu ia falar errado. Uma potencialização do eu.
Então hoje você vê super-homens de Deus, com seus talites. Todo mundo sabe o que é talite? É aquela bata, né, judaica, e um cara com um chofar maior do mundo, e ele não se relaciona com ninguém, e ele é cheio de ritual, e para chegar na igreja tem que dobrar o joelho. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, mas isso, irmãos, não tem valor nenhum contra a sensualidade, a não ser a palavra de Deus. Eles evidenciam mais aquilo que eles estão fazendo do que aquilo que Cristo fez. O exemplo triste que eu gosto de dar é o que a gente viu agora um pouco na internet. A maioria do pessoal encontrou aí na internet um pastor de uma igreja dessas grandes aí, que agora eu não sei dizer qual é, que ele disse que orou para o demônio sair em nome de Jesus. Olha para você ver o que é doutrina de homem. Isso é doutrina de homem. Ele orou para o demônio sair em nome de Jesus. Ele falou algumas vezes, o demônio não saiu. Ele ficou com raiva, gritou para o demônio, e o demônio agora saiu no nome dele. Irmãos, isso é bíblico? Quem que está em evidência? Jesus ou o homem? Ele teve coragem de falar isso na internet, que o demônio sai quando você fica bravo. Então o que é a doutrina de homem? É a potencialização da capacidade daquilo que o homem tem de fazer. Irmãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Estudar essa doutrina, estudar as doutrinas bíblicas, estudar a doutrina de Deus, é entender que eu não mereço nada, é entender o quão corrompido o mundo está, o quão necessitado nós estamos de Deus. Agora, a doutrina do homem, não. Então, uma das maiores evidências da doutrina do homem é que tem a aparência de sabedoria, mas insurge contra a verdade. Vamos só, deixa eu só citar o texto que eu falei, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 até o 23, não precisa abrir. Por último, eu quero encerrar agora com a doutrina de demônios. É ruim sem terminar com o demônio, né, irmão? Nós vamos dar um jeito aqui no final, a gente vai terminar sem falar do demônio. Colossenses 2, do 20 a 23, fala sobre doutrina de homens. Qual que é a diferença agora? A doutrina de Deus é a sã doutrina que ressalta o senhorio de Jesus e de Deus, da pessoa de Deus. A doutrina de homens evidencia os homens e potencializa a capacidade do homem. Agora, o ensino de demônios, ele é muito parecido com a doutrina de homens, mas ele tem uma característica específica. Abre aí 2 João, é importante você abrir. 2 João. Fica aí. 2 João, capítulo 1. Quem achou diz amém? 2 João, capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo, o que? Mas para receberdes o que? Completo galardão. Verso 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém ter convosco e não traz na verdade é esta, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das más obras. Olha para mim, qual que é a diferença da doutrina de homens da doutrina de demônio? É um aspecto.
A doutrina de homens evidencia o homem em si, mas a doutrina de demônios, ela distorce, diminui, ela ataca a doutrina de Cristo. Vou dar um exemplo clássico. Existe um pregador famoso aí no mundo, ele já morreu, mas ele disse que a morte de Jesus na cruz não foi suficiente, e está em alguns livros aí. O que ele disse? Que na cruz, ali na cruz, quando Jesus morreu, não foi suficiente, e a alma de Jesus teve que ser levada para o inferno, e de que a alma de Jesus foi atormentada no inferno. Irmãos, isso não é bíblico. Aqui diz que ultrapassa a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz que ele fez, 13, 14 e 15, ele fez dos seus inimigos um espetáculo na cruz. Ele despojou todo o principado e potestade. Aonde? Na cruz. Foi na cruz que ele, com o sangue dele, comprou todo o povo, tribo, língua e nação. Então, irmãos, essa história de ultrapassar a doutrina de Cristo para fazer um negócio mais bonito, isso é doutrina de demônio. É diminuir aquilo que Cristo fez e diminuir a palavra, insurgindo contra a verdade. Último texto, para nós encerrarmos. Tito. Tito, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, palpradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo que dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, porquanto repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, hoje, irmãos, muito que nós estamos vendo aí ultrapassa a doutrina de homens, sendo ensinada em muitos cultos doutrinas de demônios, campanhas intermináveis. Eu fico pensando assim, na criatividade desses homens, se isso não vem do inferno. E eu penso isso mesmo, porque tamanha criatividade, irmãos, tem que vir de algum lugar. Esses espíritos enganadores, eles têm persuadido multidões com suas falsas doutrinas. Nós já vimos, não há necessidade de repassar isso, mas em algumas igrejas estão vendendo cimento. Irmão, olha para mim, o que um pacote de cimento vai mudar na sua vida espiritual? Mas lá eles estão dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente, mas que você precisa de um pacote de cimento ungido para edificar a sua fé. Se eu não me engano, a palavra de Deus diz que o fundamento é a palavra. Aquele que ouve e pratica, ele será comparado ao homem sensato. Aquele que constrói a sua casa na rocha. Agora, nós muitas vezes somos culpados, porque por não ver o invisível, a gente quer se apegar àquilo que é visível. Por não compreender e não caminhar em fé, é mais fácil, eu não digo nós, mas digo todo, trazer simbolismos que não são bíblicos, criar amuletos. Não, irmãos, nós vamos ficar com a sã doutrina. Nós vamos crer que só existe salvação em Cristo Jesus.
E não existe outro nome, não existe outro Deus, não existe outro caminho, não existe outra vida a não ser em Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, coloque-se de pé.